Boa noite, igreja. Então, nos reunimos em mais um domingo. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, Espírito Santo. Amém? Bom, então, para quem viu lá no grupo da comunidade, o César também deu um spoiler na palavra de abertura do nosso culto. Hoje o tema da nossa pregação é sal da terra e luz do mundo, que são duas metáforas usadas por Jesus durante o seu sermão no monte. É um sermão muito conhecido, né? E são duas metáforas que ele usa, que ele fala na Bíblia, após ele ter falado das bem-aventuranças. Então, como eu disse, é um texto bem conhecido, uma passagem bem conhecida, que fala sobre ser sal, fala sobre ser luz para toda a terra, para o mundo. Mas será que a gente sabe o que realmente significa ser sal? Ou o que significa ser luz? Né? Muitas vezes a gente pensa que sabe ou entende alguma coisa realmente a fundo, mas quando vai para a gente explicar, a gente dá uma perdida, a gente não consegue explicar muito bem ao certo. O que será que Jesus quis dizer quando Ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo? Ou será que nós já somos sal da terra e luz do mundo? Ou será que é algo que a gente tem que se tornar? Então, quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus 5. A gente vai ler dos versículos 13 ao 16. Evangelho de Mateus 5, 13 ao 16. Amém? Todos acharam? Quero ler então. A partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E para a gente aprofundar no texto, para a gente realmente entender esse sal e luz, a gente tem que entender qual que é a função do sal. Por que Jesus ele usa o exemplo do sal? Por que ele usa a luz? O que ele quer dizer com tudo isso? E naquele tempo, né, por que Jesus usa o termo sal? Qual que é a função do sal naquela época e até hoje? Naquela época ainda não existia geladeira, como que a gente tem hoje, não tinha nenhum tempo, nada relacionado a refrigerar. Nada que conseguisse guardar os alimentos. Então, quando sobrava carne, ou quando eles matavam um animal e comiam a carne desse animal, para que essa carne não estragasse, né, para que não tivesse que matar um animal todo dia, eles tinham uma forma de preservar essa carne. E aí que entra o sal. A primeira função do sal é preservar. Ele servia para preservar o alimento, para preservar a carne. Para que esse alimento não estragasse com rapidez, para que ele durasse mais tempo. Ele servia para conservar as comidas da podridão. Então, a primeira função do sal, que a gente sabe sobre o sal, é que ele era usado para preservar o alimento. Preservar o alimento da podridão, para que o alimento não estragasse. E essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre o sal. Se o sal serve para preservar,
para que a podridão não chegue. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com os discípulos de Jesus? Então, assim, igreja, como o sal é usado para preservar, nós devemos ser o sal nos preservando nossa família, nossa igreja e nosso mundo da podridão do mal. Então, da mesma forma que o sal era usado para preservar esse alimento, essa carne, para que a podridão não tomasse conta desse alimento e o estragasse, nós, como igreja, temos o dever de preservar primeiro a nós, a nossa família, a nossa igreja e todo mundo do mal, da podridão do mal. Né? A gente fala sobre o mundo, muitos falam que o mundo está perdido, que não tem mais jeito. Mas a nossa tarefa como igreja é acreditar na esperança de Jesus, é preservar da podridão com Jesus. A gente é o sal por isso, para preservar. Devemos preservar também a palavra de Deus. O mundo hoje vive sim em podridão, vive sim em grande parte, talvez a maioria da parte, longe de Deus, podre, estragado, ruim. Mas e também o mundo, com essa podridão, ele distorce os valores ensinados na Bíblia, distorce a Bíblia, coloca a Bíblia como apenas um livro, igual os livros do Harry Potter. E é nosso dever, como igreja, também preservar o Evangelho. Se o mundo prega que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não tenho que me preocupar com nada, que eu não tenho que lutar contra o pecado, é nosso dever preservar o Evangelho, falando, não, espera aí, isso está errado. A palavra nos ensina que está errado. A gente tem que preservar e lutar para que o mundo não distorça a palavra que Deus deixou para a gente, para que o mundo não se afunde totalmente em podridão. É preservar, é cuidar para que tudo não acabe em perdição, as pessoas não acabem em perdição. E como fazemos isso? Pregando o Evangelho, pregando as boas novas de Deus, falando de Jesus onde quer que estejamos. Então, pregando o Evangelho, pregando as boas novas, defendendo a fé que a gente crê, é uma forma da gente preservar o mundo, preservar a nossa família, preservar a nossa igreja da podridão do mundo. E quantos de nós têm conseguido fazer isso? Quantos de nós têm conseguido preservar a nossa casa da podridão do mal? Porque o mal está todo o tempo tentando entrar na nossa vida, dentro das nossas casas. Mas a gente tem que preservar os que são da nossa casa, os que são da nossa igreja, com a palavra, ensinando ela para os nossos filhos, para os nossos familiares que não são convertidos e para os que são convertidos. Pais, o que seu filho anda vendo no celular? O que ele anda acessando na internet? Será que ele não tem trazido podridão para a sua casa, para a vida dele? Qual que é a nossa tarefa como pais? É saber o que está acontecendo na vida dos nossos filhos. É cuidar para preservar o que é bom, o que é digno de louvor. Preservar a vida dos nossos filhos da podridão do mal, da podridão que o mundo prega a todo tempo na internet, subindo hashtags, tentando destruir a igreja, destruir os princípios, destruir a palavra. Temos que falar de Jesus a todo momento que tem a abertura da gente citar o nome de Jesus, da gente falar de alguma coisa que Jesus fez na nossa semana, de algo que você aprendeu sobre Jesus, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Todo momento o Evangelho tem que ser pregado. Assim a gente consegue preservar
pelo menos um pouco desse mundo que está perdido, está caído nessa podridão. Preservando as pessoas com Jesus nelas, para que não caiam em perdição. Então, como é que a gente preserva da perdição? Como que a gente preserva da podridão? É sendo sal, mas o sal que aponta para Jesus. A gente tem que pregar a palavra de Deus a todo instante, para que a gente possa preservar o resto que a gente ainda tem, para que a gente possa ganhar esses que estão podres. Quanto de nós tem conseguido fazer isso? Pensa primeiro você tem conseguido se preservar, buscando a palavra de Deus, meditando nela, orando, se afastando das tentações do inimigo. Você tem conseguido preservar a sua vida da podridão que temos na internet, nos jornais, na TV, nos nossos pensamentos? Quando Satanás vem no nosso ouvido e fala para a gente fazer ou falar algo que é contra a vontade do Senhor, você tem conseguido preservar o seu coração, porque o seu coração é tendencioso para o mal. Nós nascemos mal. Jesus que nos resgata, que o César leu no começo da abertura, que a gente era treva, mas agora somos luz. Então, o seu coração, quando você nasceu, você era mal. Se hoje você é bom, tem buscado ser bom, é por misericórdia de Jesus, pelo amor dele. A gente tem que preservar primeiro a gente. A gente tem que preservar o nosso coração, a nossa vida, para que a gente possa levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, orar por outros irmãos, pelos nossos familiares, para que aí sim eles também possam ser preservados, para que aí sim a gente possa preservar a palavra de Deus e lutar contra o mundo. A primeira função do sal é preservar. A outra função do sal é de dar sabor, dar tempero. Quem que já comeu uma comida que estava totalmente sem sal? Né? Como que é diferente o sabor? Lá em casa sempre acontecia, né? Normalmente era eu que fazia o almoço, aí eu demorava um pouco para comer, que eu ia assistir o programa de futebol que tinha lá. Minha mãe chegava do trabalho, colocava o prato de comida dela, sentava no sofá, dava uma colherada. Davi, você esqueceu o sal, né? Aí começa a passar aquele flash na cabeça, esqueci. Né? É uma comida que muda o sabor. O sal, ele faz a diferença na comida, no sabor, né? Muitos falam que o sal realça o sabor, o gosto do alimento. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que significa a gente dar sabor, dar tempero? Devemos, assim como o sal faz toda a diferença na comida, nós devemos fazer a diferença onde estamos. Então, a primeira coisa, a gente falou que quando a comida não tem sal, a gente nota a diferença. A gente nota que tem algo de errado. Igual eu dei o exemplo da minha mãe que notou, essa comida está diferente, está estranha. A gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente fala assim, quando eu falei que todo momento a gente tem que falar de Jesus, quando a gente tem a oportunidade, isso é fazer a diferença. Quando a gente se reúne com uma pessoa que a gente não vê faz bastante tempo, uma pessoa que está longe da fé, a gente fala de tudo, fala da família, dos filhos, fala de como está o time do nosso amigo, mas a gente acaba esquecendo de falar de Jesus, de falar da igreja. Isso não é fazer a diferença. Fazer a diferença é assim que a gente tem a oportunidade de tentar transformar a vida dessa pessoa. O problema é que a gente tenta muitas vezes isso uma vez. Né? Quem é que nunca chamou um amigo, um familiar para o PG, para uma célula, para um culto,
né? Talvez por iniciativa de algum líder, o líder falou para você, ou o pastor falou para você, ó, vai lá, chama teu amigo, vamos orar hoje por alguém que você sabe que não conhece o evangelho ainda. E aí você falou, tá certo, Senhor, como eu fui salvo, eu quero salvar alguém, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Você chega animado, fala de Jesus para a pessoa, convida ela para vir para o culto, convida ela para ir para o PG. Aí ela fala que vai pensar, ou já diz não na sua cara, ou fala que vai e não aparece, e você desanima. Fala, desisto. Tentei, Jesus, ele não quis, então agora faz você, se você quiser. E você não ora mais para essa pessoa, e você nunca mais nem menciona o nome de Jesus perto dela, porque afinal você talvez tenha medo de perder a amizade, ou que ela fique chateada com você. Mas isso não é fazer a diferença. A gente tem que continuar lutando por aqueles que não conhecem a palavra. Né? Quantos aqui de nós, né, não conheceram o evangelho talvez depois de tarde, não nasceram na igreja desde pequenos, foram chamados a vir à igreja, ou alguém te apresentou a Jesus. Né? Muitos de nós talvez ficamos, não sei o quê, talvez sejamos igual ao exemplo. A gente ficou assim e tal, aí a gente foi indo uma vez, mas alguém não desistiu da gente. Jesus não desiste da gente. A gente também não pode desistir daqueles que não conhecem a palavra. Se a sua mãe não conhece a palavra de Deus, não tem fé, você convida ela uma vez, ela diz não, você começa a orar todo dia pela salvação dela. E você, toda vez que você tem oportunidade, fala de Jesus para ela. Ó, mãe, sábado eu fui para a igreja, a gente passou o dia lá no balneário, a gente aprendeu que comunhão é algo que a gente sempre tem que ter, e que Deus é comunhão com a gente também. Ele está o tempo todo conosco. Eu quero ser igual a Jesus, mãe. Olha que palavra bonita que tu pode chegar hoje mesmo na sua casa e falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, talvez não está hoje aqui, para o seu amigo. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, imagino que você chegue feliz, chega lá alegre, seu colega de trabalho fala, rapaz, por que você está tão feliz? São segunda, 7 da manhã, que alegria é essa? Você fala, não, minha alegria vem do Senhor. Ontem teve culto, ouvi a palavra de Deus, orei, minha família foi junto, foi maravilhoso. Você devia ir um dia. E isso é fazer a diferença. E isso é ser diferente. Se a gente olhar para o sal como faz diferença na comida, a gente também tem que ser diferente, talvez, no nosso testemunho. Às vezes a gente chegar assim, não, então, amigo, você podia ir lá na igreja, né? Mas também se não quiser, não precisa não. Não, chega com alegria, mostra para ele o quão bom é a sua vida por causa de Cristo. A gente não tem que ter vergonha de pregar o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Você se envergonha? Você se envergonha do que Cristo fez por você? Por que a gente fala tão tímido de Jesus? Como se fosse o nome do Voldemort, né? Algo que não pode ser citado, que a gente tem que tomar cuidado. Não, o nome de Cristo tem que ser falado com alegria. Tem que ser sempre lembrado. Dar sabor e dar tempero. Isso também significa algo para a gente. Eu quero ler com os irmãos, não precisam abrir, mas eu queria falar para vocês o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 4:6, não precisam abrir. Diz assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O apóstolo Paulo fala aos colossenses que o falar dele deve ser agradável e temperado com sal. O que significa ser temperado com sal? Devemos temperar a vida das pessoas com palavras de bom ânimo, amor e gentileza. Quando a gente for testemunhar, não necessariamente a gente tem que usar palavras
necessariamente, ou já de cara falar o nome de Jesus, mas através das nossas atitudes, das nossas palavras, das palavras que saem da nossa boca, que sejam palavras boas, palavras de amor, palavras que dão ânimo às pessoas, palavras que trazem alegria ao coração das pessoas. Dessa forma, a gente também ganha essas pessoas. A gente também evangeliza. Nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Nossa vida tem que temperar a vida das pessoas com o amor. Porque esse amor que você tem para o seu próximo, se você se importa com ele, é Cristo que te deu. É o amor de Cristo transparecendo através de você. Então, a gente, quando for falar com qualquer pessoa que a gente encontra, a gente tem que falar com amor. A gente tem que começar a pregar o Evangelho a partir do nosso bom dia, com alegria, através do eu te amo, através de uma oração, nossas palavras. Devemos também demonstrar isso através de nossas atitudes, através daquilo que a gente é. Tanto a gente fala sobre atitudes, sobre como um cristão deve se comportar, e a evangelização, falar de Jesus também é através das nossas atitudes. Afinal, como que eu posso pregar um Cristo que é amor, que te ama, que deu a vida por você, falar que eu te amo, que Jesus ama você e por isso que eu te amo, e depois eu vou lá, fico bravo com alguém, xingo a pessoa, bato na pessoa, a pessoa vai falar, ué, eu que não vou querer reconhecer esse Cristo, a pessoa acabou de falar que Cristo transformou a vida dela e está fazendo isso? Como assim? Eu não vou nessa igreja, o que está sendo pregado? As nossas atitudes devem demonstrar esse amor de Jesus, nossas atitudes devem temperar a vida das pessoas. Nossas palavras e atitudes devem refletir a Cristo. Nós devemos realçar o sabor de Jesus, o sabor de ter uma vida com Jesus. A gente tem que realçar esse amor de Jesus. Porque quando a gente vai comer, a gente pensa no gosto da carne, mas o sal traz esse gosto para a carne. Da mesma forma, Jesus, quando Ele quer chegar à vida de alguém, Ele usa a gente para apontar, para ser sal e apontar para o amor dEle, para transparecer esse amor de Jesus. Porque afinal, se Jesus nos ama, a ponto de dar a vida por nós, nós também devemos amar as pessoas da mesma forma. A gente deve se importar com essas pessoas. Devemos passar o sabor de ter uma vida com Jesus. É o que a gente acabou de falar. O sabor de ter uma vida com Jesus tem que ser um sabor bom. Eles têm que olhar para a gente e sentir, eu quero isso. Igual quando a gente prova uma comida, a gente dá a primeira garfada, nossa, que bom, eu quero mais disso. Quando a gente se encontra com alguém que não conhece a palavra, a gente deve compartilhar a nossa vida com Jesus, a ponto da pessoa falar, é isso que eu quero, é isso que estava faltando na minha vida, é isso que eu preciso, eu quero mais disso. Ele falou a palavra de Deus para mim e agora eu quero ouvir mais essa palavra. Ele orou por mim e agora eu quero orar também. Esse é o gostinho que a gente tem que deixar na boca, na mente das pessoas, quando a gente falar de Jesus. Mas se o sal não tivesse mais sabor, quem continuaria o colocando na comida? Se o sal realça o sabor, e de repente o sal não tem mais sabor, para que eu vou temperar a carne que eu comprei, o arroz com sal? Não tem sentido, não vai servir de nada. Ninguém vai continuar temperando com sal, pois o sal se tornaria inútil e não faria mais sentido o continuar usando.
O sal sem sabor não tem valor. Então, quando o sal perde o sabor, né, igual no texto diz, que Jesus fala assim, quando o sal perde o seu sabor, para que ele serve? Para nada, para ser pisado pelos homens, para jogar no chão e mostrar o quão inútil que ele é. E se a gente também perder o nosso sabor? Da mesma forma, quando um discípulo deixa de viver os valores do reino, ele perde o seu valor. Jesus nos alerta que a fé sem prática se torna inútil para testemunhar ao mundo. Ou seja, quando o sal perde o seu sabor, a gente pode colocar, quando o sal para de buscar a palavra, quando a gente para de buscar a palavra, quando a gente para de aplicar a palavra na nossa vida, quando a gente para de fazer o que Jesus nos manda fazer, quando as atitudes que a gente tem, os valores do reino não estão mais em nós, a gente perde o nosso valor, perde a nossa função. A gente fica inútil para testemunhar ao mundo. Por isso que a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar fazendo o que a palavra de Deus nos diz, para que a gente possa continuar sendo útil para o reino de Deus, para a missão de Deus. Né? Deus tem a missão de salvar a todos que quiserem. Essa missão começou lá no início da Bíblia, com Jesus se identificou que a salvação era só para os judeus, e depois de Jesus a salvação passa a ser também para os gentios, que somos nós, aqueles que não são judeus. Então Deus tem uma missão, cada vez Ele está tentando salvar mais e mais pessoas. E para isso, a gente não pode perder a nossa função, o nosso valor para o reino de Deus, para essa missão. Deus quer que você participe dessa missão. E Jesus nos alerta que a fé sem prática se torna inútil para testemunhar ao mundo. Quando a gente não pratica isso que a gente está falando, a gente se torna inútil em testemunhar para o mundo. Quando a gente para de buscar, quando a gente para de ler, achando que a gente já sabe muito, a gente acaba se tornando inútil no testemunho, no evangelizar das pessoas. Jesus também usa o exemplo da luz. Mas e a luz? O que é ser luz? Também qual a função da luz? A função da luz, óbvio, como a gente está vendo, é de brilhar, de iluminar. E isso é algo super importante que devemos fazer. Pois como a gente falou no sal, o nosso mundo de hoje, do mesmo jeito que está ficando podre, que está se afundando em podridão, em perdição, o nosso mundo está se afundando em escuridão, em trevas. As pessoas andam no escuro sem saber o que estão fazendo. Assim como nós já fomos assim um dia, porque nós éramos trevas, mas agora somos luz por meio de Jesus. O nosso mundo tem vivido em trevas. E Jesus nos alerta sobre o perigo de quando somos luz. Porque a gente tem que ser luz. Mas nesse texto, Jesus nos alerta de um grande perigo. Também quando a gente é luz. Algo que a gente tem que cuidar para que a gente não faça. Quem quiser acompanhar, eu vou reler o versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Então Jesus fala, ninguém acende uma candeia, ou seja, uma vela, ninguém coloca uma luz, um fogo, e pega essa luz
que é para iluminar, que é para brilhar, e coloca uma vasilha em cima dela, ela perde a função. O que era para ela iluminar, ela não vai iluminar mais, só vai iluminar dentro dessa vasilha, dentro desse cesto. Por que alguém faria isso? Mas é algo que a gente faz muito. Um dos perigos de sermos luz é colocarmos uma vasilha em cima da luz. É querermos ser luz, sim, só que para nós mesmos. Ou seja, o que é esse perigo de colocar essa vasilha? É quando a gente fala assim, eu sou luz, recebi a luz de Jesus, porque Jesus é a luz, Jesus que nos traz para a luz. Então a luz é dentro de mim, eu recebo a luz de Jesus e guardo essa luz dentro de mim, só que só para me iluminar. Eu nunca falo de ninguém para Jesus, eu nunca convido alguém para ir à igreja, nem chamo a participar de um PG, nem me importo com isso, nunca cito o nome de Jesus. Afinal, se eu tenho a luz, né, eu já sou salvo, né, eu vou viver na eternidade. Aqueles talvez são mais próximos, meu cônjuge, minha filha, meu filho, talvez também sejam luz. Então eu não me importo com o resto, né, eu tenho a igreja, já tem bastante gente. Então eu tenho a minha luz que Jesus me deu e eu a tampo, porque afinal eu não me importo em espalhar essa luz para mais pessoas. Só ali, iluminando dentro daquela vasilha, já está bom. Já está bom aos meus olhos. Ou às vezes, eu pego essa vasilha e tampo a luz por causa da vergonha. Porque muitas vezes dá vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Por medo do que as pessoas vão achar. Se as pessoas vão me achar diferente, vão parar de falar comigo. E a gente vai lá, pega a luz que Jesus nos deu e tampa. E fala, tá bom assim. Né? Isso de levar essa vela, essa luz para as pessoas, deixa para um outro próximo, para outra pessoa. Mas irmãos, tampar essa luz, tampar a luz que Jesus te deu, isso não é ser luz do mundo. Também quando nossa igreja não evangeliza, quando só tem eventos pensados para os membros, quando não abrimos nosso PG para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar, também estamos colocando uma vasilha em cima da luz e não temos sido luz do mundo. Então, quando uma igreja não evangeliza, quando os eventos são só para os membros, só pensa nos membros, não tem nada que é pensado ou pensado para as pessoas de fora, que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que andam em trevas. Quando tudo gira em torno daqueles que já estão dentro da igreja. Quando eu me importo muito mais com a minha alegria, com o meu próprio bem, e aí eu me sinto confortável no meu grupo, porque eu já conheço todo mundo, e quando chega alguém novo, eu excluo ele, eu deixo ele de lado, não me importo com o visitante. Ou quando nem se é incentivado mais convidar pessoas para o PG, convidar pessoas para a igreja, é a gente mais uma vez tampando essa luz. A gente deixa de convidar, a gente deixa de falar de Jesus. Às vezes até nos incomoda quando tem alguém novo. Já chega a pessoa assim, quem que é fulano lá? Sentou lá no fundo. Não, vou falar com ele não, eu estou aqui com meus amigos, vejo eles uma vez na semana, né? Deixa para o líder lá falar. A gente está tampando a luz. Não temos sido luz do mundo, não temos sido o que Jesus chama a gente a ser. Esse passo do discipulado de Jesus com a gente. Quando a gente não evangeliza, a gente deixa de ser luz. A gente tampa essa luz. Será que não estamos fechando um clubinho de várias luzes? Quando a gente fecha ali a nossa igreja, apenas para algumas pessoas, quando a gente não acolhe os visitantes, quando a gente não se dedica mais em fazer uma visita para alguém que está afastado da igreja,
ou que nunca foi à igreja, mas que é seu amigo, quando a gente não ora mais pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que não conhecem a Jesus, como se a gente estivesse ali num clubinho de luzes, com várias luzes, né? Todo mundo salvo, graças a Deus, que a luz de Jesus brilha dentro de nós. E a gente acha aquilo tudo muito bom, a gente fica alegre, porque a gente está com várias outras luzes. Mas a luz é para iluminar no escuro, né? No último culto que eu preguei, eu usei o exemplo do Superman para explicar o que eu queria falar. Hoje também queria citar um personagem, um herói. Acho que todos aqui conhecem o Batman. O Batman, ele tem um apelido que representa muito o ser luz. Esse apelido, ele é chamado de Cavaleiro das Trevas. E ao nosso primeiro ver, parece que esse termo é algo muito escuro, algo ruim, Cavaleiro das Trevas. A gente acha até que é do inimigo isso daí, né? Nem deixa meu filho assistir isso daí, que é... Mas o que é ser um cavaleiro nas trevas? Ou um cavaleiro em meio às trevas? Na cidade do Batman, é uma cidade totalmente devastada, igual no mundo que a gente tem hoje, afundado em escuridão e podridão. Mas ele, como herói, ele tem essa tarefa de ir para a escuridão, para onde está acontecendo crimes, para onde as pessoas estão perdidas, e dar esperança àquelas pessoas, e mostrar justiça a essas pessoas. E o Batman é uma pessoa rica, né? O Bruce Wayne. Então ele podia ficar ali, talvez construir uma casa bem no alto, assim, para que esses crimes que aconteciam, essas maldades não chegassem a ele. Ele podia muito bem fazer isso. Mas ele escolhe ser um cavaleiro em meio às trevas. Ele vai para onde está escuro, para onde está ruim. E é isso que a gente deve fazer. A luz é para iluminar no escuro. Ninguém acende uma lâmpada para iluminar outra lâmpada. Não faz sentido, a lâmpada já se ilumina sozinha. Ao contrário, a luz é para iluminar as trevas. Mas também o que acontece, muitas vezes, é que quando a luz, ao ir iluminar as trevas, em vez de influenciar as trevas, em vez de se sobrepor às trevas, acaba sendo contaminado com as trevas. Nós, como luz, devemos ser influentes sobre as trevas, não deixar que elas nos influenciem. Então, um perigo também do que Jesus manda a gente fazer é a gente se contaminar com as trevas. A gente sim é chamado a ser esse cavaleiro em meio às trevas, essa luz em meio à escuridão, salvando os que estão perdidos, mostrando a luz para os que não enxergam, para os que estão cegos. Mas a gente tem que estar, lendo isso daqui todo dia, orando, jejuando, cheio do Espírito Santo, para que a nossa luz seja forte, para que a nossa luz não apague com um ventinho, seja tipo uma vela de aniversário, mas que a nossa luz seja tipo um refletor de um campo de futebol forte. A gente deve ser uma luz forte, porque busca a palavra do Senhor. É essa luz que deve ir em meio às trevas, uma luz preparada para bater de frente com as trevas e influenciar as trevas. Não uma luz fraca, que vai ser apagada pelas trevas, pela ação do inimigo. Para que a gente possa ser luz, a gente também tem que continuar buscando a palavra, ainda mais. Jesus conta com a gente nessa missão, mas a gente tem que se preparar. A gente tem que pedir que Ele nos prepare para essa missão. Outro detalhe interessante sobre o texto é que Jesus fala que essa candeia é colocada em um lugar apropriado, que ilumina toda a casa. A luz sempre é colocada em um lugar alto.
Eu, pelo menos, nunca vi alguém instalar, né, uma luz, colocar o soquete, os fios e a lâmpada no chão. Porque lá em cima vai ficar sem iluminação. A luz é sempre em um lugar alto, para que ilumine tudo embaixo dela, tudo em volta dela. A luz é colocada em um lugar apropriado, um lugar alto, para que ela ilumine mais. E uma luz no alto serve como uma referência, como um farol, por exemplo. Quando os barcos estão no mar, naquela escuridão, tem o farol que é alto, que é grande, que ilumina tudo aquilo para que eles possam ver onde estão. Ela serve como uma referência. Assim deve ser a gente como luz também. Uma referência para as pessoas que estão perdidas. Para que as pessoas que andam sem saber para onde vão, enxerguem a luz lá em cima, iluminando elas. Mostrando, sabe o quê? O caminho de volta. A gente deve ser essa luz que aponta para o caminho. Que caminho? O caminho que é Jesus, que é a verdade, que é a vida. Esse é o caminho. Jesus é o caminho para que estão em trevas se tornem luz também. E a gente tem que ser esse farol que aponta para o caminho. Essa luz que mostra o caminho para esses perdidos. Temos que ser uma referência para os que estão andando em meio às trevas. A luz aponta para o caminho e esse caminho é Jesus. Esse caminho é onde os que estão perdidos precisam andar e precisam achar imediatamente. E é nossa função ser a luz desse caminho, pois brilhando a luz dentro de nós, a gente sendo essa referência, esse farol, essa luz para os homens, esses homens, ao encontrarem essa luz, ao encontrarem o caminho de volta, a irem para Jesus, o final do texto diz o que acontece. Versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando a gente aponta com a nossa luz eles para Jesus, quando eles conhecem essa luz, essa luz também faz parte deles agora, está dentro deles, eles glorificam a Deus pela salvação, por Jesus, por você, que também o ajudou nessa caminhada, de levar ele pelo caminho certo. Ele glorifica a Deus por tudo isso, se torna uma pessoa grata. Quando a gente ajuda esses homens, essas pessoas a encontrarem o caminho, através da nossa luz, você também fará parte da salvação, também poderá testemunhar de uma pessoa que você ajudou a trazer para Jesus. E quão bom é você poder se alegrar vendo aquela pessoa que você falou de Jesus na igreja. Quão feliz você vai ficar ao ver que aquela pessoa que você se dedicou, que você orou, impôs as mãos sobre ela, orou quando você estava na sua casa sozinho, agora é um filho de Deus. Quão bom vai ser quando seus filhos crescerem, e agora não é mais você que tem que acordar eles, preparar eles para ir para a igreja, mas eles vão sozinhos, porque eles amam e temem o Senhor. Vai ser muito bom, igreja. Você fará parte da missão de Jesus. Jesus vai dar um joinha para você, um obrigado, porque você foi uma boa luz, você entendeu o que era ser luz, e você ajudou ele na missão dele. E é muito bom a gente falar de Jesus. A gente vê que as pessoas ouvem esse falar. Agora eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Os versículos que eu quero ler são o 14 e o 15. Romanos 10, 14 e 15.
para a gente ir encerrando a nossa mensagem de hoje. É como se esse versículo complementasse toda a mensagem. Todos conseguiram achar? Quero ler então. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, como que a gente pode invocar? Como que a gente pode ser luz? Como que a gente pode falar daquela pessoa que a gente não creu? Primeiro passo, se hoje você sentiu algo no seu coração, se você quer ser luz, se você não tem conseguido ser, a primeira coisa é você crer, você entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo. E como que as pessoas vão crer? Se não ouviram falar, se não houver quem pregue. Do mesmo jeito que a gente ouviu a mensagem hoje, tem pessoas que estão no mundo afora, daquela porta para fora, que ninguém nunca pregou a elas, que nunca a mensagem realmente entrou e penetrou o coração delas. Por isso que Jesus nos ensina, nos envia a ser luz. Sobre essa parte de ser enviado, nós fomos enviados hoje. Jesus quer te enviar hoje para ser luz, para ser testemunha dele, o mundo afora, até os confins da terra. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que significa? Que como andam, né, naquele tempo era tudo muito longe, tinham que andar a pé, não tinha carros. Então eram pés bonitos porque eram desgastados, que mostravam quanto eles se esforçavam para pregar o Evangelho, para que as pessoas conhecessem a palavra de Jesus. Assim deve ser com a gente também. Portanto, o ser sal significa preservar a palavra de Deus e os princípios de Deus, impedindo que a podridão do mundo destrua tudo. É também dar sabor à vida com atitudes que refletem a Cristo. A gente aprendeu hoje que o ser sal é preservar nós, nossa família, o mundo, preservar a nossa palavra da distorção do mundo. É dar tempero à vida das pessoas, falar com amor, para que as pessoas vejam Jesus através de nós. Também aprendemos que ser luz significa iluminar os perdidos, servir como uma referência, mostrar o caminho da salvação e apontar sempre para Jesus. Isso é o que Jesus fala para a gente hoje. Isso é o que Jesus quer que você saia entendendo daqui hoje. O que é ser sal e o que é ser luz. Mas Ele quer que você responda. Se você está pronto para isso, para ser sal e luz, para ser testemunha dEle no mundo afora, sem se vergonhar dEle, sem se vergonhar do Evangelho, preservando, lutando pela palavra dEle. Ele quer que você responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Estou aqui, Senhor Jesus, pode me enviar. Eu quero te servir, quero te ajudar nessa missão. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir o seu sim. Qual a sua resposta para Ele? Para isso, é preciso que a luz de Cristo brilhe dentro de nós e que sejamos discípulos verdadeiros, que vivem o Evangelho, testemunham com suas palavras e atitudes e levam a esperança aonde quer que estejam.